Então, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 13. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidados antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Ademir, que o anjo do Senhor arranque essa dor de cabeça de mim, para nunca mais tomar remédio. Como eu vivo tomando, amém. Ademir, depois me chama no particular. Dor de cabeça pode ser tanta coisa. E eu gosto muito de, quem me conhece já, a gente trata muita coisa através de alimentação natural. Muita coisa. Porque Deus deixou isso para nós. Deus deixou a alimentação natural para que o ser humano viesse a ter saúde. Infelizmente a gente fica às vezes se intoxicando de tantas coisas e isso acaba prejudicando. Não que logicamente Deus deixou a medicina que criou os remédios, mas muita coisa são hábitos. Então depois me chama aí no particular a gente conversar. Eu vou te fazer várias perguntas sobre alimentação para ver se a gente descobre essa dor de cabeça, tá? Deus já deu aí de ajudar muitas pessoas que tiveram a vida transformada através de alimentação. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, Mandade. Mais uma vez, Paulo, Paulo, esse servo de Deus que aprendeu diante de tanto sofrimento, Paulo, um homem estudado, um homem doutor na lei, farisaico, tanto eu acho que aqui em Filipenses, deixa eu achar aqui, Filipenses 3, ele vai dizer sobre a sua linhagem, Ele vai dizer aqui, capítulo 3, versículo 5, diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, santo Deus. Segundo a lei, segundo aquilo que ele tinha aprendido, segundo aquilo que haviam dito para ele que era certo ou errado, ele era irrepreensível. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos tão envolvidos religiosamente com a nossa igreja, que às vezes esquecemos da graça de Jesus Cristo.
Estamos tão envolvidos achando que a salvação, achando que a graça do Senhor é um conjuntinho de regras a ser obedecido, ou é uma adequação dentro da minha igreja, é um cabelo comprido, é uma saia longa, é obedecer aquela cartilha que me entregaram, que esquecemos da graça de Jesus Cristo. Esquecemos do verdadeiro motivo qual fomos chamados. O verdadeiro motivo qual estamos nessa situação. Por que você tem sido provado? Por que você tem sido provada? Por que você tem passado por tudo isso? Você já entendeu o real motivo do porquê dessa situação? O porquê dessa depressão? O porquê dessa perseguição? O porquê de tudo isso que acontece na sua vida? Você já entendeu o real motivo? Você entendeu que não é o porquê, mas é o para quê? Para que foi necessário, ou por que tem sido necessário passar por tudo isso? Já parou? Já entendeu? Já compreendeu? Ou ainda tem questionado a Deus todos os dias, mas Senhor, por quê? Para quê? Oh Senhor, por que tudo isso na minha vida? Por que tanta coisa? Por que eu tenho que passar por isso, por aquilo? Por que a bênção não vem? Por que o milagre não acontece? Muitas vezes estamos tão envolvidos na situação que não enxergamos o milagre sendo contemplado na nossa vida. O milagre já acontecendo, estamos com os olhos tampados buscando de outros lados. Paulo, dentro de todo o seu conhecimento, dentro de toda a sua sabedoria, a sua formação, precisou cair por terra no encontro com Cristo a caminho de Damasco, para entender que tudo aquilo que ele tinha aprendido não valia de nada. Tudo aquilo que ele tinha aprendido estava levando ele por um caminho de cegueira, por um caminho doentio. Irmandade, às vezes buscamos de Deus uma vingança doentia. Às vezes estamos buscando de Deus aquilo que Deus não prometeu. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e distorcemos aquilo que o Senhor tem falado unicamente para aprovarmos a nossa loucura. Verdade, eu recebo todo tipo de mensagem no meu celular, de pedidos de oração. Eu vou ser sincero. A maioria, vou dizer 90% dos pedidos de oração que eu recebo são pedidos desorientados. É um casamento que não dá certo por motivos causados pelo próprio casal, né? E a maioria das vezes ambas das partes. São casais que não conversam, são casais que não têm um diálogo. E quando eu pergunto qual o motivo de não ter o diálogo, sabe o que eu mais ouço? É o que eu mais ouço. Por incrível que pareça, seja triste ou não. Ah, irmãos, eu fui buscar a palavra e Deus mandou não abrir a boca. Verdade. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, é a interpretação errada da palavra. Quando o Senhor manda você não abrir a sua boca, é não abrir a boca para discussões, é não abrir a boca para brigas, é não abrir a boca para confusões, para conflitos, não para diálogo. Porque se um casamento, metade é você e a outra, a sua metade, é o seu parceiro ou a sua parceira, por que diz a palavra? Deixará pai e mãe e unir-se-á seu esposo, a sua esposa, e serão duas em uma só.
Como pode as duas partes não se comunicarem, não se conversarem? Entende? Isso em tudo na nossa vida. Precisa haver um diálogo, precisa haver uma conversa, precisa sentar como dois adultos e conversar. Em tudo na nossa vida precisa haver diálogo. Tem pessoas que me ligam pedindo a Deus por causas da... Irmão, eu estou com uma situação de anos. Um milagre que Deus prometeu na minha vida. E tem muita questão de causa na justiça. E eu começo a perguntar, irmão, conta um pouquinho sobre a causa na justiça. Verdade, são coisas antijurídicas. O que eu vou explicar o que é antijurídica? Às vezes, a pessoa está pedindo para Deus operar numa causa injusta. Vou contar uma situação aqui próximo. Dentro da minha parentela, tá? Então eu não vou citar nomes, mas aconteceu dentro da minha família e com servos de Deus, tá? Uma determinada pessoa recebeu, né, morava numa casa, na verdade acho que mora até hoje, não me lembro, mora até hoje numa casa, e dentro desse local eram várias casinhas. Então a mãe, né, os pais, tem várias casinhas, então era um quintal com várias casinhas. Essa pessoa estava na casa maior, a casa tomava assim, praticamente metade do terreno. Ponto. Quando os pais faleceram, tá? Aconteceu o que então? A divisão ali dos terrenos. Porém, essa pessoa estava na casa maior. Então, quando você ia dividir isso na justiça, não batia. Porque era como se eu pegasse metade da herança e entregasse para uma pessoa só e a outra metade fosse dividir por vários irmãos. Não bate a conta. Como é que funciona a conta? Pega total, geral. Olha, funciona assim, assim. Ah, mas é casa melhor. Então, ou vamos vender a casa, ou tal pessoa vai ter que comprar a parte dos outros. É natural. Este é justo. Pois bem, essa pessoa entrou na justiça contra todos os outros irmãos, dizendo que não, que a casa era dela. Ela ia morar naquela casa. E foi buscar a palavra. E a palavra, na cabeça dela, Deus dizia que não, era vitória. Deus estava com ele. Que essa guerra era de Deus. Irmandade, isso é loucura. Isso é loucura. Resumindo por final, perdeu na justiça. Perdeu na justiça, se revoltou contra quem? Contra Deus. Entende como nós estamos vivendo um momento de loucura espiritual? As pessoas estão buscando de Deus coisas loucas. Buscando de Deus coisas que não existem. Deus não opera na injustiça. E a injustiça em todos os planos. Então, quer saber se Deus vai operar? Primeiro, é justo. Dentro dessa justiça, primeiro, humana, tá? Olhando aos olhos humanos, é justo isso? E não é o olho egoísta, né? Conta para outras pessoas, as outras pessoas, todo mundo vai achar isso justo? Ah, vai. Pronto. Estamos na justiça humana. Agora, na justiça de Deus. É justo. Como é que eu sei o que é justo na justiça de Deus? Tudo que não fere a palavra. Não feriu a palavra de Deus, é justo. Entende? Ah, irmão, mas eu não sei se fere a palavra. Me liga. Para isso que eu estou aqui. Me liga, me manda mensagem, pergunta, irmão, estou nessa situação. Você acha que Deus está comigo? Se tiver dentro da palavra, eu vou ser o primeiro a dizer, irmão, vai que Deus está contigo. Se não tiver dentro da palavra, eu vou falar, olha, desculpa. Eu acho difícil Deus operar nessa situação. Como eu tenho feito. Eu tenho orientado muita gente. Mas eu vou dizer outra situação. Tem gente que me bloqueia. Você acredita? Tem gente que busca a resposta. E eu falo, e passa um tempo, eu pergunto, e aí, irmão? Né, resolveu, não resolveu? Tem orado, tem seguido o conselho e tal? Tem pessoa que quando eu busco o retorno, a pessoa me bloqueia. Ué, não é só não responder. É só falar, irmão, não quero conversar sobre isso. Tá bom. Não precisa me bloquear. É mais feio isso, né? Qual o motivo de me bloquear? Entende? As pessoas o ser humano infelizmente está numa fase em qual ele está olhando para o próprio umbigo.
olhando para o próprio umbigo. Paulo chega a dizer aqui, eu vou ler uma parte aqui para vocês. Paulo chega a dizer aqui, ó. O que, porém, para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Irmandade, um fariseu nessa época tinha várias mordomias materiais, várias mordomias na sua vida pessoal. Paulo deixou isso tudo para trás. Paulo preferiu perder todas essas coisas para alcançar o conhecimento do verdadeiro Evangelho, o conhecimento de Cristo. Isso para Paulo, se descarte. Não quero nada disso. O que eu quero é estar dentro da justiça de Deus. Entende? E para alcançar isso que Paulo pediu, que Paulo entendeu, aí nós chegamos na palavra de hoje. A palavra que o Senhor nos enviou. Onde o Senhor disse, eu já vou para o verso 11. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, também ter abundância. Você acha que Paulo não passou necessidade? Você acha que Paulo, sendo um caro servo de Deus, um dos maiores pregadores da palavra, um dos maiores pregadores que a Bíblia nos relata, você acha que ele não recebeu pedrada? Você acha que ele não passou fome? Você acha que ele não ficou doente? Um homem que foi preso, um homem que passou por um naufrágio, unicamente para que Deus pudesse operar na vida de pessoas. Entende o que é isso? Entende que aquilo que você está passando, essa provação que você está passando, não é um envolvimento simplesmente para a sua vida. Isso que você tem passado envolve um conjunto de pessoas. Pessoas que te observam dia após dia. Pessoas que querem olhar para você e pensam na sua mente. Cadê? Eu quero ver a reação dela. E agora? O que vai acontecer? A vida de um cristão é uma verdadeira novela. A vida de um cristão é baseada em uma novela de fatos reais. As pessoas te observam dia após dia para saber a sua reação, para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Ver que Deus é esse que ele fala, que ela fala. Deixa eu ver se realmente esse Deus ensina alguma coisa para ele ou para ela. Todos os dias somos observados por pessoas, somos observados pelo nosso adversário, somos observados pelo nosso Deus. Todos os dias o anjo fica ali com a nossa vitória nas mãos, numa bandeja, querendo nos entregar, mas observando a nossa reação. Observando e aguardando uma resposta de Deus para que Deus possa dizer entrega para Ele ou aguarda mais um pouco. E enquanto nós não aprendemos a ter as reais motivações, as verdadeiras reações, Deus não pode entregar a tua vitória nas tuas mãos. Porque enquanto o seu sofrimento foi em cima do seu egoísmo, foi em cima unicamente da sua carne, enquanto você reclamar, e eu não digo injustamente, nós temos o direito de reclamar, nós temos. Mas, aos olhos de Deus, nós devemos ser gratos em todas as situações. Aos olhos de Deus, Ele aguarda que nós venhamos nos entregar nas tuas mãos e aceitar a tua verdadeira vontade.
Quantos de nós já pedimos para Deus e falamos: ah, Senhor, mas seja feita a tua vontade. E quando Deus faz a vontade dele, que é diferente da nossa, nós choramos, nós reclamamos. Quantos de nós somos realmente sinceros diante de Deus? Quantos de nós não nos escondemos atrás de um egoísmo, querendo que Deus opere unicamente a nossa verdade? Entende? E aí quando Deus manda algo diferente daquilo que nós aguardamos, nós ficamos chateados, nós reclamamos, nós bloqueamos o irmão que me falou a verdade. Entende como nós somos egoístas? Entende como nós precisamos aprender a passar por todas as situações? Não é porque você é um cristão ou uma cristã que Deus vai te suprir do aprendizado, não. Pelo contrário, Deus precisa mostrar para o teu adversário que você entendeu, que você verdadeiramente é um soldado, uma soldada diante de Deus. Deus, infelizmente eu digo no fator humano, nos entrega como ovelhas no meio de lobos. Não é isso que a palavra diz? O Senhor fala assim, envio vocês como ovelha no meio de lobos. E pensa isso na vida real. O que acontece se eu pegar um sítio cheio de lobo e enviar uma ovelhinha ali no meio? Você acha que acontece coisas boas? Você entende para que o Senhor nos chamou? Nos chamou para ser a luz do mundo, nos chamou para fazer a diferença, te chamou para que você possa, essa luz que está dentro de você, brilhar e brilhar cada vez mais. E quando você entrar nesse mundo de corrupção, você possa fazer a diferença. As pessoas possam olhar para você e ver que realmente você é diferente, você é uma pessoa mudada. Entende para que Deus te chamou? Para de reclamar nas pequenas coisas. Aquilo que tem na tua vida não é nada diante de tanta aprovação que tem nesse mundo. Você entende que tem países que passam fome? Você entende que tem países que vivem em guerra? Você entende que tem países que pessoas perdem filhos e filhas todos os dias e ainda são muito mais gratos pela vida que estão recebendo? Você entende? Você entende que nós vivemos num país rico e mesmo assim acostumamos a reclamar? Vivemos num país próspero e ainda reclamamos dia após dia? Você entende que nós somos mimados? Você entende isso? Você entende que estamos vivendo um cristianismo egoísta, um cristianismo nojento, um cristianismo que dá asco de olhar, um cristianismo onde pessoas estão adaptadas a ter, a receber, mas não entregar nada em troca para o Senhor? Você entende isso? Você entende que Deus olha do alto e sente nojo daquilo que nós estamos entregando para Ele? Compreende? Compreende que isso que nós não estamos passando não é nada comparado àquilo que Deus já preparou para nós. Nada. Verdade. É momento de crescer. É momento de mudarmos a nossa linha de pensamento. Paulo continua aqui, ó. Sei passar. Aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo passou pelas mesmas coisas. Todos os discípulos passaram pelas mesmas coisas. Nós vamos passar pelas mesmas coisas. Todos eles suportaram. Todos eles entenderam o motivo de tudo aquilo. Hoje Deus te pergunta, você vai entender? Você quer entender? Porque o operar está na mão de Deus, mas o entender está contigo. Você entende se você quiser. Você entende se você aceitar. Porque se você não entender, a depressão vai continuar vindo. A tristeza vai continuar vindo.
As necessidades vão continuar vindo. A crise do país vai aumentar. Então as dificuldades vão continuar vindo. Agora, se você entender, pode ter crise, pode ter tristeza, pode ter guerra, pode ter pandemia, pode ter o que for. Mas a paz que Deus te dará, a alegria espiritual que Deus te dará, o mundo não pode compreender. Olharão para você e falarão: como pode? Dentro de tudo isso, você ainda sorri? Você ainda se alegra? Você ainda confia no seu Deus? E pode dizer como Jó disse: como os loucos ou como as loucas, dizem todos vocês, porque nós compreendemos, eu compreendo o querer de Deus na minha vida. E eu sei que depois de tudo isso, o adversário pode ter levado tudo que tinha dentro do meu barquinho. Depois que toda essa tempestade passar, Deus me entrega em dobro. Receba essa palavra na tua vida. Creia que tudo aquilo que se foi, Deus vai trazer em dobro. Mas Deus necessita de boas reações, de bom comportamento. Deus necessita que você aceite o querer dele na tua vida. E não é aceitar da boca para fora, é aceitar realmente a vontade de Deus. Deixa a depressão embora. Deixa a tristeza embora. Entenda, Deus prova aquele que ama. Deus leva para o deserto aquele que Ele quer ensinar. Deus lança na tempestade quando Ele quer mostrar a sua glória. Essa é a escola de Deus. Esse é o caminho a ser traçado. E no final de tudo isso, receberemos a nossa vitória.